Olá, eu sou a Letícia, professora de português do curso online gratuito, um canal do YouTube em que você pode se inscrever para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Hoje, o nosso assunto será os tipos de predicado. Na aula sobre sujeito, nós vimos que a oração é dividida entre o sujeito e o predicado. Então, o predicado é aquilo que contém a informação a respeito do sujeito. E o sujeito é o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Então, para retomar a aula passada sobre os verbos de ação e os verbos de ligação, nós vimos que os verbos de ligação, eles servem apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo, ou seja, a um termo que lhes caracteriza. Enquanto o verbo de ação, ele contém um significado, ele tem uma carga semântica maior. Já o verbo de ligação, ele é vazio de significado. E nós vimos também os predicativos, que são os termos que dão característica ao sujeito ou ao objeto. Vamos aos tipos de predicado. Lembrando dessa característica principal, você precisa saber diferenciar o verbo de ação do verbo de ligação. Então, veja, o Rio de Janeiro continua lindo. Eu tenho o sujeito simples, o Rio de Janeiro. Continua é um verbo de ligação, porque ele só serve para ligar o Rio de Janeiro, que é o sujeito, ao seu predicativo, lindo, que é uma característica que eu dou ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, eu tenho o Rio de Janeiro, sujeito simples, continua, verbo de ligação, e lindo, predicativo do sujeito. Esse tipo de predicado é o predicado nominal, porque eu te dou uma informação agora. Todo predicativo, seja do sujeito ou seja do objeto, ele vai ser núcleo do predicado. Então, eu divido a oração, sujeito, predicado. Nesse predicado, o que eu tenho? Um verbo de ligação. O verbo de ligação nunca pode ser núcleo do predicado, porque ele é vazio de significado. E eu tenho um predicativo. Esse predicativo, ele sempre será núcleo do predicado. Então, veja, o Rio de Janeiro continua lindo, eu tenho continua lindo é o predicado e lindo é o núcleo do predicado. Que é núcleo? É a palavra mais importante. Se eu tenho como a palavra mais importante do predicado um adjetivo, ou seja, uma palavra que não é um verbo, é um nome, então o predicado chama-se predicado nominal, porque o núcleo é um nome e não um verbo. Agora, preste atenção neste exemplo. Guardei os livros na estante. Cadê o sujeito? Sujeito oculto, eu. Ah, professora, se o sujeito, então, é oculto, o que é o predicado? O predicado é tudo. Guardei os livros na estante. Então, guardei. Verbo de ação ou de ligação? Verbo de ação. Quem guarda, guarda o quê? Os livros. Então, verbo transitivo direto, os livros, objeto direto, porque ele não tem preposição. E na estante, adjunto adverbial de lugar. Então, tudo isso, guardei os livros na estante, é predicado. Eu tenho um verbo de ação, eu tenho um objeto e tenho um adjunto adverbial. Agora, eu te dou outra informação. Todo verbo de ação é núcleo do predicado. Então, aí eu tenho o verbo de ação, não tenho? Então, é um predicado verbal. Se eu tenho como núcleo do predicado um verbo, é claro, o predicado será verbal. Tem predicativo nessa oração? Não tem predicativo. Então, é só predicado verbal, porque todo predicativo é núcleo do predicado e todo verbo de ação é núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado é um verbo, ou seja, se a palavra mais importante do predicado é um verbo, então esse predicado ele vai se chamar predicado verbal. E tem o terceiro tipo de predicado. Veja esse exemplo. As notícias chegavam confusas. As notícias, sujeito simples, chegavam, é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, e confusas é uma característica que eu dou para o sujeito, que são as notícias, correto? Se é uma característica que eu dou para o sujeito,
é o predicativo do sujeito. Você percebe que tem subentendido aí um verbo de ligação? As notícias chegavam, as notícias estavam confusas. Esse verbo de ligação ele não aparece, mas ele poderia aparecer, parece que ele está escondido aí. Por isso que eu classifico esse confusas como predicativo do sujeito. É uma característica atribuída ao sujeito, uma característica geralmente transitória, momentânea. Elas estavam confusas. Então, lembra que eu tinha falado, todo predicativo é núcleo do predicado, correto? Todo verbo de ação é núcleo do predicado. Então, aí eu tenho dois núcleos. O que vai acontecer? O predicativo vai brigar com o verbo de ação para ver quem é mais importante, para ver se vai ser predicado verbal ou predicado nominal? Não, eles vão ficar aí, na paz, juntinhos. Então, vai ter dois núcleos o predicado. Então, o predicado, chegavam confusas. Eu tenho um verbo de ação, chegavam, que é núcleo do predicado, e eu tenho um predicativo do sujeito, confusas. Então, se eu tenho dois núcleos, um desses núcleos é um nome e o outro é um verbo, eu tenho um predicado verbo nominal, em que eu tenho dois núcleos, um nome e um verbo. Então, temos três tipos de predicado. Predicado nominal, que eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Um predicado verbal, em que eu tenho um verbo de ação e não tenho predicativos. E um predicado verbo nominal, em que eu tenho um verbo de ação e um predicativo. Agora, veja esse exemplo. Ana achou Pedro magro. Ana, sujeito simples. Achou é um verbo transitivo direto, porque quem acha, acha o quê? Ou acha quem? Achou o Pedro. Muito bem, o Pedro, objeto direto. E magro? Magro é uma característica para quem? Da Ana ou do Pedro? Do Pedro. O Pedro é objeto. Então, é o predicativo do objeto. Perceba que tem um verbo de ligação implícito aí também. O Pedro está magro. Então, esse magro é o predicativo do objeto, uma característica dada ao objeto. Característica geralmente transitória, momentânea, predicativo do objeto. Então, é o mesmo caso. Eu tenho achou o Pedro magro, é o predicado. Eu tenho um verbo de ação, achou, e um predicativo do objeto, agora é do objeto. No exemplo anterior era do sujeito, agora é do objeto. Eu tenho um predicativo, um verbo de ação, predicado, verbo nominal. Observe, ela permaneceu calada e ela permaneceu em Brasília. Temos o mesmo verbo permanecer. Mas você percebe que no primeiro exemplo, permaneceu calada, é um verbo de ligação. Então, esse verbo permanecer, ele se comporta como um verbo de ligação porque ele serve para ligar o ela, que é o sujeito, à sua característica, que é calada. Então, liga o sujeito ao seu predicativo. Enquanto ela permaneceu em Brasília, permaneceu se comporta como um verbo intransitivo. E o em Brasília é um adjunto adverbial de lugar. Por isso, é sempre bom olhar para toda a estrutura da frase e perceber o contexto do verbo e não decorar simplesmente os verbos. Então, no primeiro, ela permaneceu calada, eu tenho o predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e ela permaneceu em Brasília, um predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação. Vamos verificar, então, com esses bonitos versos do Noel Rosa. A noite estava estrelada, quando o samba se formou. A lua veio atrasada e o samba começou. Então, a noite estava estrelada, o primeiro verso. A noite, sujeito simples, estava, verbo de ligação, estrelada, predicativo do sujeito, aí eu tenho um predicado nominal. Quando o samba se formou, o samba, o sujeito, e se formou um verbo de ação, eu tenho, então, um predicado verbal. A lua veio atrasada, a lua chegou atrasada. Aí eu tenho um verbo intransitivo. E atrasado é uma característica da lua, por isso um predicativo do sujeito. Por isso, um predicado verbo nominal, com verbo de ação e predicativo. E o samba começou, predicado verbal, porque eu tenho um verbo intransitivo. Então, recapitulando, temos três tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado, vale lembrar, é uma parte integrante da oração. Então, a oração ela deve ser constituída por sujeito e predicado.
Qualquer dúvida é só escrever. Um abraço e até mais!